Deus vencendo a orfandade, rejeição, lutos e perdas, procrastinação. Meu nome é Luciana. E hoje eu estou aqui para apresentar, quem vai ministrar hoje a aula, e como a pastora fala, o homem mais lindo do meu mundo, meu marido Paulo. Eu assustei agora, sou eu. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a procrastinação, a ira. Meu nome é Paulo. Jesus, já tá bom, né? Até aqui o Senhor já falou tanto com a gente, né? Tratou tanto com as nossas vidas. Todas as vezes que eu ouço esse último louvor, Deus fala muito comigo, né? E hoje não foi diferente, né? Como essa letra é tão linda, né? Foi composta, dirigida pelo Espírito Santo, que a gente reconhecer toda a nossa dependência do Senhor, né? E hoje a gente entra na quarta decisão: depender. Eu estou emocionado e impactado como Deus falou comigo nessa aula. Quando a gente se entrega nas mãos do Senhor para Ele fazer o que é da vontade dEle, o resultado é extraordinário. E essa aula foi para mim, primeiramente para mim, como Deus trabalhou comigo. Eu preparando a aula, Deus foi falando comigo e eu vendo algumas coisas que eu preciso tratar com relação à dependência do Senhor. Abra o seu livro na página 177. Quarta decisão: depender. Digam comigo: eu preciso depender. Eu preciso depender. Eu preciso depender. Eu preciso depender. Mas depender de quem? De Deus, né? Às vezes a gente depende de outras pessoas, como a ministração vai falar aqui, né, sobre dependência saudável. A gente falou muito, no 30 semanas a gente fala muito sobre codependência, né? Codependência, válvula de escape. E hoje, propriamente, a gente vai tratar da codependência. Em Salmos 62:7 fala assim: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. O salmista aqui ele reconhece que a dependência e a honra vem do Senhor. A gente sem Deus, a gente não consegue nada. Todas as nossas habilidades, os nossos dons, tudo que há de bom em nós vem de Deus. E a gente deve sempre reconhecer que nós dependemos sempre do Senhor. 2 Timóteo 1:7 fala assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ontem a ministração da pastora Elaine, ela falou desse versículo, né? Deus não nos deu um espírito de covardia. E a codependência é uma forma da gente se acovardar, né? De a gente se anular e a gente não
viver o que o Espírito Santo, que Deus preparou para a gente. Porque Ele nos deu um espírito de amor e de equilíbrio. Ele nos chamou para viver intensamente. E ao mesmo tempo, uma vida equilibrada. Intensamente em Deus, mas com equilíbrio. Amém? Hoje nós vamos nos concentrar em uma área das áreas que mais afetam os relacionamentos, que é a codependência. Que a codependência é uma condição específica no âmbito psicológico, comportamental, emocional, que se caracteriza por uma dependência excessiva de um indivíduo em relação ao outro. Nós temos dois tipos de codependência. Uma das dependências que nós temos é a impositiva, onde o indivíduo quer provar para os outros que ele está sempre certo, ele quer colocar no outro indivíduo o seu ponto de vista, fazendo com que aquela pessoa se sujeite para que ela possa dominar a outra pessoa. E nós temos também a dependência anulativa, que é aquela onde a gente anula a nossa própria vontade, fazendo a vontade do outro, negando totalmente o que a gente pensa, o que a gente deseja e o que a gente quer fazer. A gente pode dizer que essas são válvulas de escape, a codependência. Nós precisamos primeiro resolver a nossa paternidade com Deus. Tudo isso deriva da orfandade, da rejeição que impactam a nossa vida de maneira intensa e acaba abalando os nossos relacionamentos. Quando a gente não é tratado na paternidade, na rejeição, a gente utiliza a válvula de escape para compensar essa falta de paternidade, essa rejeição que existe dentro de nós. E uma das formas que a gente mais utiliza é a codependência. A gente tem exemplo de pessoas, que desenvolvem, na verdade, todas as pessoas desenvolvem as duas codependências. Tem hora que de forma anulativa e tem hora impositiva. Vocês estão me entendendo? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. A imperativa, por exemplo, você tem uma posição de liderança no seu trabalho, e aí você manda, você faz todas as coisas e todo mundo está sobre seus comandos, os seus subordinados e tudo mais, e você tenta impor a sua vontade, a sua posição para aquelas pessoas. Isso é uma forma de codependência impositiva. Você impõe a sua vontade nas pessoas. E a outra forma anulativa, Você fica sendo passivo à autoridade de outras pessoas. Você não faz a sua própria vontade, para fazer a vontade dos outros. E esses dois tipos de relacionamento, a gente desenvolve esses dois tipos de codependência, em lugares diferentes, mas os dois tipos. Por exemplo, uma pessoa que ele é chefe ou patrão ou tem um cargo de subordinação, então ele se impõe no seu trabalho, mas aí em casa ele se torna uma pessoa anulativa, porque ele se faz passivo e acaba não fazendo as suas vontades. Acontece isso com a maioria das pessoas. Às vezes uma forma mais forte, predominante, e uma mais fraca,
a gente pode passar pelas duas formas de dependência. E quando a gente não reconhece isso, se torna um problema na nossa vida, né? Quando a gente não reconhece que tem um problema, como é que a gente vai resolver se a gente não reconhece, né? E hoje Deus traz uma oportunidade para a gente reconhecer que a codependência traz a incapacidade de sustentar relacionamentos saudáveis com os outros, consigo mesmo e com Deus. Nos relacionamentos codependentes não existe debate sobre problemas ou a expressão aberta de sentimentos e pensamentos. Não há comunicação honesta e franca, tampouco expectativas realistas, convívio e confiança nos outros em si mesmo. Codependência individualista, seja ela impositiva, impor a sua própria vontade sobre os outros, tendendo a controlá-las, ou anulativa, anular a própria identidade em favor dos outros. A codependência é uma das formas de criar uma compensação para que o vazio criado pela orfandade e a rejeição. Ela, depois de criada, se estabelece como estilo de vida. E não é simples deixá-la, mas é possível se você entregar completamente o domínio do Espírito Santo e desejar mudar de maneira de viver. Então nós temos os dois tipos de codependência. A impositiva, o indivíduo acha-se indispensável para os outros. Em outras palavras, ele se acha a última bolacha do pacote, né? A pessoa que tem a dependência impositiva, ela acha que ela é autossuficiente, que as pessoas precisam dela. Então ela tenta se impor, né, para que as pessoas reconheçam que ela é importante para os outros. Ela busca sempre a autoafirmação, impondo a sua maneira de pensar e agir, tendo forte tendência a controlar as pessoas, situações, podendo usar a manipulação. Na codependência anulativa, o indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros, não tem a opinião própria e se anula para ser aceito. É interessante essa codependência anulativa. Quem tem essa codependência predominante está sempre negando a sua vontade. Para quê? Para ele ser aceito, porque tem problema com rejeição, né? Então ele acaba usando uma válvula de escape, usando a codependência para mostrar para as outras pessoas, né, que ele existe, né? Então ele se anula, ele não se declara, não fala quem ele é, as suas vontades, os seus gostos. Para quê? Para agradar as outras pessoas. Então ele vai se amoldando a cada amizade, a cada relacionamento, ele entende aquela pessoa como que ela é, como que ela pensa. Então ele se anula para agradar aquela pessoa, para ser aceito, né? E acontece muito isso com as nossas vidas, né? Às vezes a gente se anula, né, dentro de casa, né, no nosso trabalho, não impondo a nossa opinião, nossa vontade. E da mesma forma a gente se anula como filho de Deus, né? Lá fora, no trabalho, na escola ou em qualquer outro lugar, você acaba se anulando e não mostrando que você é um filho amado de Deus, né? Você não se anula, você se anula e não mostra que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que você tem uma nova identidade, que você é filho Deus, né? Então essa codependência faz com que a gente não viva a vontade de Deus para as nossas vidas. E o fato mais importante é reconhecer que todos nós, em um grau, temos ambas as codependências. Vou dar alguns exemplos aqui, está aí no seu livro também. Uma pessoa que tem traços mais impositivos no trabalho, de alguma forma, exerce
traços de anulativos em outras áreas, como por exemplo no casamento, na família, amigos. Uma pessoa que apresenta traços anulativos no trabalho pode de certa forma apresentar traços impositivos no casamento, na família ou em qualquer outra área. Então a pessoa que lá no trabalho ela é anulativa, ela não mostra sua opinião, faz tudo o que manda, submisso, baixa a cabeça, não bate de frente com ninguém, não expõe a sua opinião. Aí chega em casa e quer ser impositivo. Não, aqui quem manda sou eu, aqui são minhas ideias, aqui é do meu jeito. A gente acaba exercendo a codependência anulativa dentro de casa. O ponto é que quanto maior foi o traço anulativo, maior a necessidade do indivíduo terá de apresentar o impositivo. O anulativo não consegue dizer não para o patrão, para o chefe, para o líder, abre mão de estar com a família em uma viagem que tinha combinado, e quando a família cobra, ele se irrita, estressa e revela seu lado impositivo e vice-versa. Isso aqui é lá na igreja de São José que acontece, aqui não acontece não. Eu sei que aqui não acontece, porque a gente não faz isso em casa, A gente não consegue dizer sim para tudo, ou não. Não é verdade? Às vezes a gente não consegue dizer não para os outros, O Senhor nos criou para ajudarmos uns aos outros, mas tem um limite, A gente não pode ultrapassar esse limite, de não saber dizer não. Dizer não é abençoador. O pastor Ney até falou esses dias, A gente tem que aprender a dizer não. Como assim não? É não e sorrir para a pessoa. Foi assim que ele falou. Vocês lembram? Vocês estão lembrados disso? Como? Não. É não. Você sorri para a pessoa. Jonas? Jonas até ilustrou isso essa semana aí. Um rapaz falou, não. Mas como não? A pessoa falou, não, mas você sempre disse sim. Como não? A gente tem que entender que tem um limite. A gente não pode dizer sim para todo mundo, Se você diz sim para todo mundo, para ajudar as pessoas, para fazer tudo e agradar as pessoas, e você, como é que você fica? Você está fazendo a vontade de Deus? Primeiramente, não. Então nós temos que entender que a gente não pode fazer tudo para os outros e esquecer das nossas vontades, daquilo que Deus tem para a gente. Amém? É só lá, Aqui não tem isso, não, Imagina. Jesus. Eu falei que Deus falou primeiro comigo, me arrebentou comigo nessa lição. O ponto aqui é compreender que o codependente está sempre vivendo a vida do outro, buscando ajudar os outros, colocando sempre os outros em primeiro lugar. Deixa de lado sua própria vida e existência, muitas vezes, para fugir de algo que o incomoda. O codependente tem dificuldades de identificar o que está sentindo. Você já se sentiu dessa situação? De ter dificuldade de identificar o que você está sentindo. Se você está triste, se você está alegre, se você está cansado, se você está estressado, o que você tem? Tem hora que eu fico assim, com esse sentimento. Eu não sei o que eu estou sentindo, eu não estou legal, mas eu não sei, porque a minha codependência está desenvolvendo em alguém que não vai suprir as minhas necessidades. Quando a gente tem essa codependência em alguém, nas pessoas, ou seja, num pastor, num amigo, num familiar, a gente tira toda a nossa expectativa de colocar a nossa dependência em quem pode solucionar os nossos problemas, em quem pode suprir as nossas necessidades, que é somente Deus. Amém?
vão dormir não. Aceitar suas limitações remete a aceitação, segurança razoável e coerência de harmonia. Então, se a gente não identifica o nosso problema, se a gente não identifica que precisa de tratamento, a gente não tem como mudar, a gente não tem como melhorar, né? Como é que eu vou mudar alguma coisa que eu nem sei que eu tenho? Como é que eu nem sei o que eu preciso realmente mudar? Nós temos alguns exemplos, alguns sinais de codependências. Queria que colocasse aqui. Às vezes a gente pensa em alguns temas, né, como está aqui, baixa autoestima. Quem sabe o que é baixa autoestima? Ninguém? Nem levantou a mão. Medo. A baixa autoestima está aí, nem levantou a mão. Mas a gente fala da baixa autoestima e, eu sei o que é, né? E aí eu fui pesquisar e a gente tem uma percepção diferente, né? A baixa autoestima é a percepção negativa e a falta de valor que uma pessoa sente de si mesma, né? Então eu me sinto, eu tenho baixa autoestima, então eu tenho uma percepção negativa. Eu não sou ninguém, eu não consigo nada, eu sou um derrotado. Isso é uma baixa autoestima. E você anote aí no seu livro, faça o seguinte: se você se caracteriza com algum desses temas, você vai fazer um círculo. Pinta aí uma bolinha, essa bolinha aí, pinta ela, faz igual no concurso, né, público, você preenche lá, não deixa nada em branco, senão o leitor não vai conseguir ver, tá? E se você não se identifica com isso, risca. Isso não tem nada a ver comigo. Aí você vai riscar. Então, se identificou, faz a bolinha. Tá bom? Combinado? O outro tema é senso de identidade frágil. O que é isso, senso de identidade frágil? Então, senso de identidade frágil é descrever a dificuldade em definir quem você é, levando a uma dependência de aprovação externa para validar sua autoimagem. Então, esse senso de fragilidade, senso de identidade frágil, leva o indivíduo com essa característica, costumam adaptar os valores e opiniões, comportamentos para agradar outras pessoas. Então, é o camaleão. Cada hora ele se encosta, né, numa pessoa alegre, aí ele vai tentar ficar alegre, ele vai querer contar piada para ser aceito por aquela pessoa. Aí ele encosta em outra pessoa que é sisudo, tal, e ele também vai se tornar sisudo, né? Então essa é um senso de identificar a sua própria identidade. Então ela acaba se moldando para agradar as pessoas. Você tem que ter um senso de autoafirmação para ter uma validação das outras pessoas. Autorrealidade e irritabilidade. Alta reatividade, perdão. É quando você experimenta emoções forte, muito rápida e com grande intensidade. Ocorre quase no piloto automático, antes que o seu cérebro tenha tempo de processar a situação. A gente, às vezes acontece, bastante, várias vezes comigo, né? A gente, quando tem alguma questão que a gente não concorda, a gente reage de uma forma muito rápida, sem pensar, né? E a gente já rebate, já confronta aquilo
que vem contra a gente. Sim, é menos pensar, né, no que a gente pode trabalhar com relação a isso. E se irrita, a irritabilidade se irrita muito fácil. Qualquer coisa, qualquer barulho, qualquer pensamento contrário irrita. E a gente acaba saindo do controle. Né? São respostas impulsivas, explosões repentinas ou intensidade exagerada frente às frustrações. Irritabilidade é um estado de humor caracterizado por uma baixa tolerância a incômodos, gerando incapacidade, frustração em níveis mais intensos e raiva. Como se manifesta? Incomodar-se facilmente com pequenos barulhos, interrupções e pequenas mudanças de planos. Então, isso são algumas coisas que irritam, né? Quem desenvolve essa irritabilidade pode causar. Então, se você passa por isso, eu já fiz a bolinha no meu, tá? Só para vocês saberem. Já pintei lá o círculo. Preocupação ou cuidado excessivo com os outros. Às vezes a gente se preocupa tanto com a vida dos outros e esquece da nossa. Perfeccionismo. Aí eu pensei, eu sabia que eu tinha um nível de perfeccionismo, mas quando eu fui pesquisar a fundo para ver o que era, eu falei, nossa, é muito mais do que eu pensei. O que é o perfeccionismo? É um traço de personalidade caracterizado pela busca incessante por padrões excelentes e elevados, muitas vezes inatingíveis. Quem o possui estabelece metas rígidas para si ou para outros, guiando-se por uma forte autocrítica e por uma necessidade constante de evitar falhas e erros. Meu Deus, eu sou perfeccionista, gente. Estou vencendo, mais um tema para eu vencer. Vencendo o perfeccionismo. São características: autoexigência extrema, foco em fazer tudo perfeitamente, o que muitas vezes gera um esgotamento físico e mental. Procrastinação, gera procrastinação, como o perfeccionismo gera procrastinação. Adia tarefas ou projetos por medo de não conseguir executá-los com perfeição desejada. Já aconteceu isso com vocês? Meu Deus! Falei como Deus falou comigo. Então eu acabo não executando algumas tarefas, por quê? Porque eu acho que não vai ficar perfeito, que não vai. Então eu acabo deixando para depois. Depois eu faço, porque depois eu vou conseguir fazer da forma que eu quero. Aí vai ficar perfeito. E aí eu não faço, eu procrastino. Aí eu deixo para depois. Depois. A gente lá em casa decidiu colocar uma porteira, uma fechadura digital na porta. E aí, não, vamos colocar a fechadura, então, mas precisa primeiro pintar as portas, né? A gente precisa pintar a porta para ficar bonitinho, para depois colocar a fechadura. E aí, não, tem que pintar a porta da frente, então já tem que pintar as outras. E aí eu pintei a porta, instalei a fechadura e aí fui para outra porta e ficou só nisso. Mas eu tenho um prazo de 1 ano. Eu sei que o Sindicato dos Homens Casados dá um prazo de 1 ano para a gente fazer tudo isso. Então, mas ela não me deixa esquecer, ela vai lembrando, a porta, né? A suja, você lembra, né? Então eu tô seguindo o prazo, ainda tenho 6 meses para pintar. Então assim, é um dos exemplos que a gente acaba procrastinando, né? O perfeccionismo faz com que a gente procrastine. Porque se eu fizer agora não vai ficar perfeito. Então eu vou deixar para depois, né? E aí acaba ficando
6 meses, 7 meses. Eu vou conseguir. Amém? Gente, ele todo transporte, assim, uma semana tá bom, né? Não, a fechadura do meu trabalho. O medo de falhar. Encarar o erro não como uma oportunidade de aprendizado, mas como um fracasso pessoal. Então, o perfeccionismo também traz um medo de falhar. Então, se eu não vou fazer porque não vai ficar perfeito, então eu tenho medo de falhar, vou me expor, então eu acabo não fazendo, trazendo esse medo. Quando se torna um problema, embora o desejo de fazer algo bem feito possa ser positivo, quando o perfeccionismo se torna rígido, ele pode limitar a sua produtividade, bloquear a sua criatividade e prejudicar relações interpessoais. Pode estar ligado a sentimentos de ansiedade, estresse e a síndrome do impostor. Não preciso nem falar que eu circulei, né? A bolinha aqui. A negação da realidade. Uso do sexo para ganhar aprovação. Compulsões dos relacionamentos, às vezes associada a outros transtornos compulsivos. Compulsão por alimentos, gastos, jogos, roupas, sapatos e etc. Foco excessivo na realidade do outro, como parceiro afetivo, ou filhos, amigos ou amigos. Assumir o papel e as responsabilidades do outro. Eu vou falar mais uma vez tudo isso aqui são alguns exemplos, tem muito mais coisas que a gente pode ser codependente, mas não é pra gente, isso aqui é lá para outra igreja, para outra, isso aqui acho que aqui não acontece, aqui a gente está tudo resolvido, amém? Amém? Não, amém não. Não é amém não, gente. Não é amém não. A gente precisa reconhecer, né? Como eu falei anteriormente, a gente precisa reconhecer. Se a gente não reconhece que a gente tem um problema, que a gente tem uma codependência, a gente não consegue ser tratado. Então, sintomas, assim, são alguns exemplos, né, que sinalizam a codependência. Reflita aí. Você conseguiu identificar atitudes de codependência em si? Em si mesmo? Sim ou não? Sim, né? Eu acho que todo mundo conseguiu identificar. E que tipo de codependência você mais expressa? Anulativa ou impositiva? Isso aí não é simples. Isso aí eu tenho que pensar um pouquinho. Às vezes tem situações, claro que a gente desenvolve as duas codependências, mas às vezes uma é mais forte do que a outra. Então, qual que mais expressa em você? Você anota aí. A codependência precisa ser curada. Primeiramente, para sermos curados, precisamos acreditar na cura. Se não identificarmos que tem algo a resolver, não iremos resolver nada. Então, a gente primeiro precisa acreditar na cura, né? Se eu não acreditar que eu posso ser curado, se eu não identificar um problema, se eu não identificar que eu tenho uma necessidade, eu não vou conseguir resolver esse problema. Provérbios 9:6 diz assim: deixem a insensatez, e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. A orientação aqui é: sai desse caminho que está trazendo destruição para você ir para os outros. A codependência é um caminho que traz insensatez, né? E a gente, identificando isso, a gente consegue sair da codependência e ser curado disso, em nome de Jesus.
Ajuda aos outros é do ser humano, mas controlar a vida dos outros tem limite. Pais, vocês precisam deixar de controlar a vida dos seus filhos. Eu pensando nisso, nessa lição de codependência, e Deus falou muito comigo com relação a isso. Nós que somos pais, a gente precisa entender que a gente precisa deixar os nossos filhos viverem, caírem, tropeçarem, ralar o joelho, para ter as suas experiências, né? Para que eles possam ser tratados. A gente não pode colocar os nossos filhos numa redoma de vidro, tentando proteger eles de tudo. Eles precisam viver a vida deles. Vocês estão comigo? Acontece isso ou não? Não, né? A gente acha que a gente vai poder tomar as decisões dos nossos filhos, protegê-los em todo o tempo, né? Isso a gente não está, dessa forma a gente não está criando filhos, a gente está criando monstros, né? Por quê? Porque chegar lá, daqui a pouco eles vão sair de casa, né? Quem tem os filhos aqui, já casaram, já saíram de casa. Eles estão vivendo a experiência deles, estão vivendo a vida deles, né? E talvez eles tenham que tratar algumas situações que eles foram forçados a viverem. Por quê? Porque a gente não direcionou eles, né, a viverem a vida deles, buscarem em Deus um direcionamento. A gente tentou controlar, a gente impôs sobre eles uma codependência impositiva. Não, é assim que faz, não vai por aqui. Não, vem cá, vamos comigo. Não olha para lá, né? E a gente acaba impondo a nossa vontade, nosso jeito para que eles vivam a nossa vida e não a vida deles, né? Então, vamos entender os limites aí para criar os nossos filhos. Amém? Tem uma frase aqui da Melody Beach, em seu livro Codependência Nunca Mais. Fala assim: define o codependente como uma pessoa que deixou o comportamento de outra pessoa afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento de outra pessoa. Acontece muitas vezes isso com a gente, da gente ser influenciado por uma outra pessoa e querer viver a vida dela. A gente ouve um problema daquela pessoa e a gente quer resolver o problema dela como se a vida dela fosse nossa, como se o problema dela fosse nosso, né? E a gente precisa entender que a gente pode ajudar, mas tem um limite, né? Você não vai viver a vida dela, você vai viver a sua vida, vai ajudar até um limite. Desse limite para lá, é ela que tem que resolver. Amém? Vamos fazer isso? Amém. Precisamos entender que Deus tem planos para a sua vida e para a vida de cada um. Se o tempo todo você tentar amenizar o sofrimento do outro, pode estar impedindo os planos de Deus para esta pessoa e para você mesmo. O codependente tem a tendência de dizer frequentemente sim. Sim, ou anulativo, né? Ele sempre diz sim para as outras pessoas e os pedidos de outras pessoas, quando quer dizer não. Tenta prover controle tudo dentro do relacionamento sem enfocar suas próprias necessidades, sonhos ou desejos, criando para ele mesmo uma contínua falta de satisfação e significado. Quando ficam irritados ou tristes, colocam tudo para fora. Dizem que fazem de tudo para esse relacionamento dar certo. Que dão de tudo e não recebem nada. Vocês já ouviram isso? Eu faço tudo para você e não recebo nada. Eu nunca ouvi isso, gente.
Isso é novo para mim. Tiram deles os mesmos e colocam sobre outros, exigindo mais de retorno. Vocês estão rindo do quê? Não entendi. Entendi. Tiram deles mesmos e colocam sobre os outros, exigindo mais de retorno. Ou tiram dos outros e colocam sobre eles mesmos, não conseguindo dar o retorno que ele exige de si. O caminho que Deus propõe a nós é bem diferente. Ele tem planos para você. Amém? Como disse o pastor Bill Johnson, quando você entender plenamente que Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Forte isso, né, gente? Eu me arrepiei. Né? Quando a gente entender que o que Deus quer para a gente é que a gente seja filho de Deus. É isso que Ele nos chamou para ser, filhos amados de Deus. Né? A gente não vai querer ser outra pessoa. A gente não vai se anular para viver a vontade dos outros. A gente não vai querer se impor para mostrar que a gente é importante para os outros. A gente vai entender que a gente vai querer ser quem realmente Deus nos chamou para ser. Reflita, você se sente culpado quando não consegue ajudar os outros? Ouvi sim. O caminho para a cura da codependência. Desenvolva seu próprio projeto de vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Esse texto é muito lindo, né? E a gente entende que Deus tem o melhor para a gente, Deus tem planos para a gente. Ele não quer que a gente olhe, né, para frente e não reconheça isso. Que a gente não é amado, que a gente não tem valor, mas Ele tem planos para as nossas vidas e planos de fazer-nos prosperar, né? A prosperidade de Deus aqui, Ele deseja que a gente cresça, né? A gente cresça em intimidade com Ele, que a gente cresça, né? Na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, espiritual. Ele tem planos para você, né? Quando eu entendermos isso que Deus tem para a gente não vai querer ser nada além de nós mesmos. Amém? A verdade é que você tem o seu próprio destino pessoal a ser cumprido por Deus. Esse destino está certamente entrelaçado com o de muitas outras pessoas, mas não em formato de dependência. O formato é de colaboração. Certamente Deus tem planos para você, planos para a sua existência. Cabe a você desenvolvê-los. Pergunte a você mesmo o que gostaria de alcançar de você. A gente ouvia muito isso na Santa Ceia, o versículo de 1 Coríntios 11:28. Antes de tomar a ceia, examine-se o homem a si mesmo. E a gente deve sempre fazer esse autoexame, né? Um balanço do seu dia. Como é que você foi? Como é que você está? O que você precisa melhorar? Né? O que Deus falou com você nesse dia? Né? Então, a gente deve se examinar todos os dias, para a gente alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, para que a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus, Ele vai trazer cura para a sua vida. Amém? Pergunte a você mesmo o que você gostaria de alcançar de você. Pense em prosseguir os seus estudos, em procurar um emprego no qual você goste mais, em fazer um curso, em envolver-se em uma missão de vida que corresponda ao seu jeito de ser.
ao que você gosta de fazer, ou seja, a maneira como Deus criou você para ser. O que o faz feliz? Ande com Jesus nessa jornada de vida, buscando seus próprios projetos e sua alegria. Outro ponto aí é: ame o próximo, mas não viva a vida dele. Romanos 13:10 fala assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quando uma pessoa se anula para ajudar o outro, fazendo tudo o que o outro pede, ou às vezes nem pede, acaba fazendo outras coisas para agradar, não está amando, mas controlando e manipulando o outro. O codependente precisa estar no controle de tudo para sentir-se seguro. Ele precisa saber de tudo com a desculpa de ajudá-la. Isso aqui também não acontece aqui, gente. Não acontece. Só lá da São José. E sempre espera recompensas por ajudar tanto. Quando o codependente aprende a confiar em Deus e nas pessoas, ele deixará de lado a necessidade de manipular e controlar os outros. Não mais precisará depender das pessoas para construir o seu senso de valor pessoal e entenderá que só pode ajudar o outro quando a ajuda estiver dentro das suas possibilidades. Não é isso? Né? Então a gente precisa aprender a dizer não. Não, eu não consigo te ajudar. Né? Porque isso vai além das minhas necessidades, das minhas possibilidades. Reflita: há alguém na sua família, amigos ou outra esfera com quem você tem se importado mais do que a você mesmo? Não, né? Não. Depende de Deus. 2 Coríntios 3:5 diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nós precisamos reconhecer que a nossa capacidade, todas as nossas habilidades, tudo que há de bom em nós, vem de Deus. Nada é nosso, né? A gente precisa reconhecer isso. Eu dependo de Deus. Para eu ser curado da codependência humana, dos relacionamentos, eu preciso depender de Deus. Preciso reconhecer que eu preciso depender de Deus, que a minha capacidade vem de Deus. Para a gente concluir, mais um texto da Melody Beach diz assim: se você quer se livrar da codependência, você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não importa mais de quem é a falha do passado. Então, esquece lá: eu fui assim, eu aprendi assim, meus pais me criaram assim, então por isso eu sou assim. É o Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Não, chega. Não importa mais de quem é a falha do passado. A sua codependência se torna o seu problema. E resolver os seus problemas é a sua responsabilidade. Uma das coisas que eu estava comentando com o irmão aqui é isso: 30 semanas ele traz a palavra de Deus, né? Traz luz do nosso caminho. E a gente identificar isso, né? Que a gente precisa agir, né? Muitas pessoas não querem passar pelo processo, não querem admitir isso, então eles desistem, né? Então é pesado para mim. Eu não gostei porque tem dificuldade de reconhecer que está errado, tem dificuldade de reconhecer que precisa de Deus, que depende de Deus, né? Mas aquilo que a gente tem que fazer, né? A pedra a gente tem que remover. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele pede para tirar a pedra, mover a pedra. E o milagre da ressuscitação, né? Ele que fez.
Mas a nossa parte a gente tem que fazer. A gente tem que reconhecer, a gente tem que deixar em sensatez, a gente tem que pensar, se examinar o que está acontecendo comigo, né? Como é que eu estou me comportando, da onde vem isso, né? É da rejeição, é da orfandade, né? A gente se examinar e fazer a nossa parte, porque Deus vai fazer a parte dele, em nome de Jesus, amém? Deus tem um plano especial para você, e Ele também tem um plano especial para todos os seus. Nunca se esqueça, você não é um problema, ou intrometido, e sim um filho amado de Deus. Você precisa querer se livrar de toda a bagagem desnecessária. A promessa de Deus é que você conheça a verdade. A partir disso, suas correntes sejam quebradas e você experimente a verdadeira liberdade que há nele. Amém? Glória a Deus. A pergunta facilitadora de hoje: você tem o controle ou é controlado por alguém? Aí é com vocês. Amém? Meu Espírito, Deus abençoe, que o Espírito Santo venha curar essa nossa dependência, né? Todos nós somos dependentes de alguém, né? Que Deus cure a nossa codependência e que a gente possa só depender do Senhor. Amém? Só dois avisos antes da gente ir para a partilha. Como o Cláudio já falou, a gente está na 14ª semana. Semana que vem, 15ª, metade do 30. Aí vocês vão falar, estou fazendo 15 semanas. Eu estou fazendo 15 semanas agora, já mais 30, 15 semanas, né? E vocês são vitoriosos que chegaram até aqui. Deus abençoe e boa partilha para vocês.